Olá para você que nos acompanha, mais uma Alinhados no Ar e eu estou aqui, feliz da vida, num dia mais que especial, Dia dos Namorados, para trazer um tema sobre relacionamentos, sobre relações. Claro, a gente não poderia deixar de trazer esse tema hoje, num dia que fala de amor, né? Que fala de companheirismo, que fala de respeito, ou pelo menos deveria falar. E aí, quando a gente vai falar sobre isso, nada melhor do que a gente conversar com quem entende, quem pode nos ajudar a encontrar um caminho ou entender as dificuldades que todo relacionamento traz, né? A gente não tem um relacionamento feliz o tempo todo. A gente passa por problemas, por situações difíceis. E aí a gente convida a doutora Ana Cláudia Salles, que é psicóloga, para nos ajudar, né, a entender sobre as relações, os amores. Bem-vinda, doutora Ana Cláudia Salles. Boa tarde, Aline. É um prazer enorme estar aqui com você no Alinhados. Fico muito feliz pelo seu novo trabalho, que é maravilhoso, faz um sucesso. Fora que você é uma pessoa que tem um carisma enorme, né? Tem muito afeto envolvido aqui nesse programa e isso é muito bom. E fico muito feliz por estar aqui com você novamente. É verdade, a gente já esteve junto em TV, em rádio, ela sempre está junto, presente, compartilhando de experiências. Isso. Né? Que é tão importante. Vamos lá. Eu estava olhando, você está fazendo trela? Trelou aí nesse bracinho? Trelei. Infelizmente, eu fraturei o meu ombro num evento na escola do meu neto. Eu fui dar uma jogadinha e acabei escorregando e caí. Mas graças a Deus, né? Foi só uma fratura, não precisou de cirurgia. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Só foi Corujão Neto. É verdade. Imagina. Me diga uma coisa. Relacionamento a gente tem desde que a gente está no ventre da mãe, né? A gente está ali se relacionando, mesmo sem ter noção disso. O se relacionar é muito importante desde que mundo é mundo, né? Sim. As relações interpessoais, elas são extremamente importantes. Mas às vezes a gente precisa lembrar que a relação consigo mesmo, ela é fundamental. Porque, Aline, quando a gente traz Dia dos Namorados, né, é uma data comemorativa, e as pessoas às vezes dizem, no Dia dos Namorados é aquela coisa muito comercial, é sim, mas é uma data importante. Eu acho que é importante a gente comemorar o fato de estar junto com alguém. Mas independente de estar com alguém ou não, eu preciso estar comigo. E quando eu estou bem comigo mesma, eu vou transcender isso para a pessoa que está ao meu lado. Porque se eu não estou bem, Aline, às vezes a gente está naquele dia que a gente não quer estar nem com a gente. Então a gente diz assim, cara, eu preciso ficar só hoje, eu tenho que sumir. Me dá um tempo. Dá um tempo, porque senão eu vou acabar passando para o outro aquilo que eu não deveria. Isso acontece não é só na relação do casamento, do namoro, do noivado. Isso é entre mãe e pai. A mãe, ela tem os seus filhos como a melhor coisa que acontece na vida. Aquela mãe. Então, assim, só que às vezes a gente briga com eles. Tem hora que a gente está de mal com eles. E é natural isso. Então, para que eu fique bem com o outro, primeiro, eu preciso estar bem comigo. Isso é o primeiro passo para uma relação afetiva entre duas pessoas, independente da sexualidade, né? Maravilha. Porque existem outras relações, tirando a família tradicional, que existe muito amor. E as pessoas precisam compreender que o amor, ele independe do sexo. Vamos lá, você escolheu ser psicóloga, a psicologia te escolheu. Quando é que isso aconteceu? Para a gente entender quem é Ana Cláudia Salles nesse universo. Isso. Eu sou uma pessoa, né? Eu acho que a psicologia me escolheu e eu escolhi a psicologia, né? Foi um encontro aí bacana. Foi um casamento muito bom. Bem sucedido. Bem sucedido. Há 14 anos eu casei com a psicologia, na verdade há 19 quando entrei na faculdade. Eu entrei na faculdade com 35 anos de idade, já madura, isso fez toda a diferença na minha vida. E eu escolhi a psicologia porque o meu pai, ele era esquizofrênico. Então, ele foi internado mais de 30 vezes. Nossa. Então, isso você pequena, vendo tudo isso? Eu nunca morei com o meu pai, né? Minha mãe engravidou e eles se separaram. Então, a gente ficou indo e vindo para São Paulo nesse meio tempo.
Mas minha mãe sempre manteve uma relação muito boa com o meu pai. Que bacana isso. Isso é importante. Importantíssimo. Muito importante. E devido a isso, eu presenciei algumas cenas e soube, conversando com a minha avó. Então, eu acho que isso inconscientemente me jogou para a psicologia. Sim. Né? Então, eu abracei a psicologia. Quando eu fui fazer psicologia, eu me apaixonei por ela. Me apaixonei pelas teorias, me apaixonei pelo comportamento. E isso antes de fazer faculdade de psicologia, quando ela chegou aqui, a primeira vez, a primeira faculdade que trouxe a psicologia para cá, eu trabalhava na Unimed, na época, elas diziam, olha, vai, faz psicologia. Quer dizer, as pessoas já enxergavam em você um perfil de alguém que gostava de ouvir, de dar uma orientação ali. Você era uma boa ouvinte. Sim, uma boa ouvinte e uma boa orientadora também. Que legal isso. Né? Porque eu acho que na psicologia a gente tem que ter a capacidade de se colocar no lugar do outro. Isso eu faço muito. Eu acho que isso é da minha natureza, né? É tanto que às vezes as pessoas, mas você sempre passa a mão. Não é passar a mão. Eu entendo o lado da outra pessoa. E por entender, então eu vou compreender o que levou aquela pessoa a tomar determinada decisão ou fazer algo que mesmo sendo inapropriado, ela acabou fazendo no momento de impulsividade. Então, a psicologia, eu acho que ela já estava na minha raiz, né? Então, eu entrei na faculdade de psicologia com 35 anos de idade e isso para mim foi muito bom. Logo, quando eu comecei no segundo ano da faculdade, no começo do segundo ano, minha mãe faleceu. Então, já tive mais uma outra experiência do luto, de perder mãe, já tinha perdido algumas pessoas. Então, assim, a minha vida, ela foi tendo experiências muito boas que eu digo no assim, é bom perder a mãe. Né? Não, mas eu passei por essa experiência. Ou eu ia perder minha mãe um dia, ou minha mãe me perderia um dia. Então, eu passei por vários campos, né? E tudo isso está relacionado junto com o afeto. Não deixa de estar relacionado com o afeto. E é interessante você dizer isso, porque quando você vivencia essas situações, você tem muito mais propriedade para falar com o outro sobre, né? Eu vivi isso, passei isso na pele, eu senti, eu sei o que você está sentindo. Né? Isso, fica mais fácil, porque eu sei exatamente o que o outro sente. Então, eu gosto de cuidar das pessoas, realmente, quando elas estão muito mal, porque eu sei o que elas estão passando. Então, esse campo da psicologia abriu um leque, né? Na época, eu dizia, vou ser da psicologia social. Aí eu lembro uma professora que eu tive, Fabiana, ela disse, mas toda psicologia é social, e é verdade, né? Eu enveredei para um campo no estágio e desde que eu me formei, eu sou da clínica, né? E a clínica não deixa de ser social, porque quando eu cuido de uma pessoa, que essa pessoa consegue levar o bem para os que estão ao redor dele, então isso também não deixa de ser social. Que bacana. Doutora Ana Cláudia, quando a gente traz esse tema sobre relacionamentos, sobre relação, é um tema que sempre mexe com as emoções, né? Porque se você tá bem com alguém, parece que a vida tá colorida, a gente às vezes, nossa, parece que tá tudo certo, tá tudo bem, você passa pelas situações de maneira mais leve. Mas quando você está de mal, ou você não tá bem resolvido emocionalmente com alguém, por N razões, né? Ou porque separou, ou porque se apaixonou por alguém que não te deu a mesma perspectiva, ou não te deu bola, ou não correspondeu a esse amor. Enfim, são muitas situações. Normalmente essa pessoa... Isso mexe muito com o emocional da pessoa e reflete na vida como um todo, né? Por que a gente se envolve tanto emocionalmente, assim? Isso mexe tanto com a gente? Olha, eu costumo dizer que a paixão é pior do que uma dose de cocaína. Nunca usei, mas com certeza é pior. O efeito da droga, ela passa. A paixão leva um tempo. E quando a gente está apaixonado, o outro é perfeito. É uma química tão forte, Aline, que você enxerga tudo no outro, aquilo que ele não é. Você faz uma projeção do seu desejo e coloca essa responsabilidade no outro. Isso é muito sério. Porque é assim, você se apaixona por uma pessoa e você acha que aquela pessoa está correspondendo a todas as suas expectativas. Só que a expectativa é sua e não do outro. E quando a gente joga no outro a responsabilidade da minha expectativa, eu dou a ele
algo que não é justo eu entregar. Muito poderoso, né? Você entregar na mão do outro a sua felicidade. Sim, não pode. A única pessoa capaz de me fazer feliz sou eu mesma. E a gente precisa entender que, por exemplo, eu gosto de trazer um exemplo assim. Corinthians e Palmeiras são 2 rivais. Só que pode ter o marido do Corinthians e a esposa do Palmeiras viver no mesmo ambiente, tá tudo perfeito, certo. sem problemas. Desde que eu tenha maturidade para isso. Desde que eu tenha capacidade de me colocar no lugar do outro e compreender as limitações que o outro tem também. Então, quando a gente fala que a paixão é cega, ela é cega mesmo. Totalmente. Totalmente. Se a gente voltar para quando nós éramos criancinhas, adolescentes, até criança mesmo, a gente já teve paixões totalmente fora de contexto, né? Aquela coisa de se apaixonar por personagem, por uma coisa, e você enxerga nele aquilo que você projetou, você delira ali. É como se você estivesse delirando. Não sei se a ciência explica dessa forma, mas é como se fosse um delírio. Eu estou vendo no outro aquilo que ele não é. Aí quando passa essa fase, entre aspas, do delírio, cai a realidade. Normalmente nessa fase da paixão, né? Ai, meu Deus, eu tô apaixonada, é a pessoa melhor do mundo, você não vê defeito nenhum. Normalmente quem tá de fora ou é próximo dessa pessoa, é amigo, vai dizer: Ana Cláudia, olha, cuidado, presta atenção a isso aqui. Você acaba não enxergando. Não enxerga. Você não consegue enxergar. É como se tivesse entrado uma trave no seu olho e você não enxerga. Ou seja, vamos dizer assim, de repente uma mulher, o que não me encanta num homem de forma alguma? Não me encanta. Grosseria. Uma pessoa ser grossa, aliás, em qualquer pessoa. Para mim, ser grosso pode ter a certeza, a garantia de que eu vou me afastar. Entende? Aí, de repente, você se apaixonou por uma pessoa, você não consegue perceber. A sensação da percepção você não tem, que aquela pessoa é grossa em alguns momentos, né? Ah, mas fulano não era assim. Não, ele sempre foi assim. Você que não percebeu. Normalmente dura quanto tempo a paixão? Olha, normalmente se dizem que ela dura de 6 meses a 1 ano. Então é um tempo considerável. Muito grande. As pessoas normalmente casam apaixonadas. Elas não casam amando. Ai, gente, é um perigo isso. Porque o amor ele é construído com o tempo. Antigamente se casava sem nem conhecer. E a gente vê em novela, em filme, que o amor ele é construído. Você aprende a amar o outro. Eu estava dizendo esses dias, comentando, né, sobre a importância do conhecer o outro. Porque a gente foi, eu e você, acredito, que a gente foi de uma época que a gente namorava. Sim. Tá ficando bacana. Vamos noivar. Isso. Aí a gente cria mais intimidade, conhece um pouco mais do outro. Tá, gostei do que eu vi, vou casar. Isso. E às vezes nem dava certo. Gente. Não, pois é. Não é segurança de que vai dar certo. Mas eu tenho um tempo muito hábil de ver como é que se comporta com a família, como é que trata a mãe, como é que se relaciona financeiramente, bebe, fuma, dá show, eu não sei. É grosso, ou é descontrolado, ou é briguento. Você tem ali um tempo hábil de, mesmo que o outro queira só mostrar coisas boas, mas sutilmente alguma coisa escapa em ali. Em algum momento. E a gente hoje não tem mais isso. Não. A gente pulou totalmente essas etapas, porque eu conheço, fiquei, vou morar junto. E aí? Olha, isso é um perigo. Nós temos aí uma pessoa bem famosa, muito rica no Brasil, que teve muitos históricos, inclusive está preso agora, né, da família Brenan, que as pessoas se envolviam, se encantavam, e as mulheres com certeza se encantavam com ele, um rapaz bonito, boa pinta, aquela coisa, ele deve ser galanteador, se apaixonavam e quando menos esperavam estavam inseridas numa relação de violência doméstica. Então, assim, elas não tiveram tempo, né, de perceber, e quando perceberam, você está tão envolvida que você não consegue sair daquela relação. Isso é muito perigoso, né? É muito perigoso uma pessoa, eu quero casar logo, eu quero não sei o quê. Isso também é perigoso.
É muito perigoso, porque, lamentavelmente, nós temos um índice de feminicídio muito alto no Brasil. Então, é importante as mulheres serem um pouco mais prudentes em relação a isso, né? Eu costumo dizer, é uma comparação um pouco tosca, mas eu digo assim, quando a gente vai escolher uma pessoa para estar junto, a gente tem que ver o pedigree, né? Cachorro não tem pedigree. Sim. A gente precisa entender quem é a família. Não estou chamando os homens de cachorro, pelo amor de Deus. Não, é só uma comparação, né? tá, Isso gente? é homem e mulher. É uma comparação para que se entendam. Eu preciso entender qual é a raça que está vindo. Porque existe uma tendência enorme da repetição. Né? Existe uma tendência muito grande. Se o homem é filho de uma pessoa alcoólatra, de uma mãe totalmente, de uma família totalmente descompensada, a tendência é que aquela pessoa também seja descompensada. Porque, assim, os princípios que são desenvolvidos, né, no seio familiar, que vai dizer muito do outro no futuro, ou as percepções que essa pessoa passa a ter da vida, das relações, né, doutora? Isso, é importante. Porque, assim, primeiro, né, quando a gente vai encontrar uma pessoa, eu preciso me doar, mas o outro também precisa se doar. Eu amo por nós dois. Não. Mentira, balela. Um dia acaba. Acaba, entende? Então, assim, o que eu gosto? Eu sou uma pessoa que eu gosto, vamos lá. Um gosta de heavy metal, o outro gosta de forró. Totalmente diferente. São mundos mundos diferentes. Mas, eu que gosto de heavy metal, de repente eu posso ir num forró com a minha esposa, né? Porque ela gosta. Eu tô disposta a abrir mão do meu forró, de dançar forró, porque o meu marido não gosta. Começa por aí. Eu tô falando em forró porque a gente tá no São João, né? Eu acho que é importante. Com a nossa cultura, né? mesmo. A pessoa que eu tô e eu de vez em quando abro mão e o outro também em prol do meu gosto. Ah, eu gosto de sushi, o outro de pizza. Ou a gente vai num lugar que tem os dois, né? Sim. Ou então, em um momento, eu vou num lugar que um gosta, que o outro... Então, a relação é isso, é você se entregar, você se inclinar também às necessidades, aos desejos do outro, e não podar. Porque não é unilateral, né? Não. Só o seu lado ali que eu vou atender. E você falou sobre uma coisa aí da questão do respeito ao outro, né? Dessa troca, tá, bacana, eu não gosto disso aqui, mas eu vou pra te agradar, pra te fazer feliz e vice-versa. Isso. Né? E hoje em dia tá modinha, né? Não vou fazer nada pra agradar ninguém. Cara, a gente faz. Eu faço para agradar o outro e não tem problema nisso. Só que é importante que seja recíproco. Isso. Porque não dá para ser aquele amor que é só doação. Entende? Porque a gente em algum momento vai sentir a necessidade que o outro vai cobrar. Também cobra. Vai cobrar. Pode não cobrar nos 5, nos 10 primeiros anos, mas aí depois o negócio vai ficar cansativo. Você usa uma palavra que eu achei, assim, muito bacana, e eu acho que é muito importante de tocar nela, que é, eu não vou me anular, ou eu estou me anulando. Porque você falou, mudar o outro. Como assim? Eu conheço Ana Cláudia é expansiva, é alegre, dá risada alta, gosta de dançar até o chão, bebe, nananana. Aí, quando chega num determinado ponto da relação, você começa a tolir. Isso. Ah, não, você tá sendo exagerada. Ai, não é. Mas você não me conheceu assim? Sim. Eu não era assim? Você não gostou de mim assim? Isso. E por que eu querer mudar o outro, né? Existem transformações que são necessárias. Quando a pessoa se permite a fazer. Isso. Não uma imposição. Né? Mas o que não pode é assim, eu me apaixonei por Ana Cláudia, que é essa pessoa. Então, se eu quero que ela mude... Então, eu não quero Ana Cláudia, eu quero um projeto do meu desejo que ela faça. Não pode, entende? Isso não pode. É lógico que a gente tem que colocar tudo muito bem equilibrado numa balança, entende? Porque, por exemplo, vamos dizer que eu gosto de fazer trilha e eu arrumo uma pessoa que só gosta de estar em casa. Cara, isso é muito difícil. Aí a gente precisa entrar num acordo. Se você não gosta, você não quer ir, permita também que o outro vá, porque precisa ter maturidade para isso, né? Agora, existem casamentos que é machista, muito fálico, né? Ó, eu não vou, mas você também não vai. Às vezes é uma festa de uma amiga.
Aí daqui a 10 anos você separa, quanto você não deixou de viver em prol do outro. E às vezes o outro vai, né? Sim. Tem o final de semana do futebol, bebedeira com os amigos, Isso. final de semana, nananana. Mulher, eu vou sair com as minhas amigas. Não pode. Aham. Como assim? É irônico, Como né? assim? É irônico. Você não pode ir para um bar. Quando eu era jovem, existia isso, essa cultura. A mulher não pode sentar no bar. Mas eu vim de São Paulo, na época, Que se em fazia muito 89, eu tinha 19 anos, e lá a mulher sentava num bar. Só que se fizesse isso aqui, nossa, mãe, né, ficava difamada. Então, assim, a gente precisa também usar do bom senso. Porque o amor, o afeto também é se colocar no lugar do outro, é se inclinar, é compreender as necessidades do outro. Né, Aline? Porque assim, pronto, uma tortura que eu vejo para a grande maioria dos homens é ir no shopping. Nenhum homem gosta, né? A vai maioria lá, vai. não. Senta aqui É. e resolve tuas coisas. E Depois a gente se encontra. Isso. Então, são coisas que se fossem conversadas, Sim. né? Não teria problema. Às vezes a mulher... Pronto, eu estava uma vez, no Dia dos Pais, no ano retrasado, num restaurante, com o meu irmão. Ele disse, Neném, ele me chama de Neném. Neném, olha a cara dos homens entrando aqui no restaurante. Gente, era Dia dos Pais, com certeza estavam ali para comemorar o dia deles. E a maioria entrando de cara feia com as esposas. Parecia que estava indo para, sei lá, para guilhotina. Forca. Cara, é um programa que se eu não tenho prazer em Não estar na vai. tua companhia, então, Não vai. olha, eu não quero, eu não vou. Entende? A mulher, o homem tem que ter esse entendimento e a mulher também. A mulher é muito mais sensível nesse ponto, é muito mais cheia de emotiva. frescura. Mas é mesmo. É. Mais emotiva, né? Isso, eu vou comprar um presentinho, vou embrulhar um laço. Cara, o homem, se você chegar, pegar um telefone aqui, um desses bem caro, e entregar assim, sem nada, ele vai ficar feliz. Se você fizer isso com uma mulher, gente, ela pira. Tem Porque que ter às um vezes encantamento, tem né? que ter toda o flu-fluzinho, né? Porque são diferentes. Mas aí a gente precisa entender o que custa eu, como mulher, compreender o lado do homem e o que custa ele compreender o meu lado. Eu vi uma vez aqui, eu tava psicóloga falando que as pessoas têm maneiras diferentes de entender o amor. Às vezes o amor, pra você, é eu fazer algo por você. Isso. Ou para outras pessoas é eu falar palavras bonitas. Aham. Para outra pessoa enfim. Isso. Esse entender como o outro sente o amor é muito importante, né? Muito. Tem um Eu acho que livro parte muito do diálogo bom. também, né? Eu não sei o nome do autor, porque eu sou péssima para gravar nome de autor. Gente, não adianta. Então, assim, mas o nome do livro eu sei, é As 5 Linguagens do Amor. A partir do momento que um casal se dispõe a uma leitura e a um conhecimento, né, eu vou compreender como o outro me ama. Por exemplo, é feito você disse, né, o estar do lado. Pronto, eu lembro quando meus filhos eram pequenos, a gente juntava nós 4, o colchão na sala, adoro um colchão na sala para assistir Ai, é filme. uma delícia. Aí eu deitava e dormia um filme. Eles reclamavam, digo, não, mas pelo menos eu estou do lado de vocês. Isso é muito bom, né? Então, estar do lado é uma coisa, o serviço é fazer uma comida, fazer uma coisa, o outro é a palavra. Tem mais 2 que eu esqueci qual é. Eu também não, mas assim, eu lembro bem Mas que ele é muito a importante. maneira diferente de ver, né? Aham, De como e ser. entender o outro como é o estilo de vida do outro, o que ele gosta, o que ele não gosta. O que falta, Aline, realmente é diálogo. Claro, você entender, né? Porque assim tem pessoas que, por exemplo, curtem fazer aniversário, fazer isso uma festa, um Isso. evento. E tem pessoas que pra ele é um dia como outro qualquer, que não tem Aham. importância, é mais uma data. E Isso. tá tudo certo. Aham. Basta que eu entenda que pra você, Aham. pra mim é muito importante Aham. que eu comemorar, eu ter Sim. bolo, eu ganhar presente, e pro outro não. Aham. A gente tá unido aqui, conversando e tá junto e eu tô feliz, Isso, né? né? E a relação do amor é como eu já disse, ela precisa começar com você. Eu tô só já faz um bom tempo, mas sabe o que eu faço normalmente, Dia dos Namorados? Eu como uma pizza, abro um vinho e Comemoro com você comigo mesmo. mesmo.
porque é uma relação de me amar. Eu acho que não tem essa história de, ai meu Deus, eu tô triste porque eu tô solitária, eu tô sozinha nesse dia. Ai, ninguém me quer, ninguém me ama. Não, minha gente. Eu acho que você deve ser capaz de fazer um programa só. Gente, eu amo ir ao cinema sozinha. Pois é. Eu não tenho problema nenhum. Não tem ninguém pra ficar perturbando você na hora do filme. Mas assim... É uma vantagem. Quando eu tenho necessidade e às vezes estou no... Por que não? Eu vou no cinema só, eu vou no restaurante, peço um prato delicioso e como sozinha. Eu faço isso. Eu não tenho problema de estar só, mas tem pessoas que têm problema de... Não, eu só vou se eu tiver companhia. Só vou se eu tiver um amigo. Só vou se eu tiver meu marido. Não, meu marido tem a vida dele, tem os momentos dele também. E tá tudo certo. Quando a gente puder estar junto, tá junto. Quando não puder também, tá tranquilo, né? Isso, é perfeito. E a partir do momento, Aline, que o casal compreende essa dinâmica de vida, fica mais fácil. O que não dá é seu marido, ele pode sair para o restaurante só e pode ir para o bar, mas você não pode, então isso está errado. Tem que ter uma igualdade, direitos iguais aí, né? Isso, são direitos iguais. E é o que eu vejo isso acontecer muito aqui. Entende? Muito. Só que as mulheres estão mudando muito isso. Existe um índice muito alto de divórcio por conta desse grito de liberdade, porque o homem, às vezes, os homens aqui que me desculpem, mas às vezes eles querem prender a mulher como se fosse propriedade. Ninguém é de ninguém. Entende? Nós estamos, é um estado casado. Nós não podemos permanecer até que a morte os separe? Sim. Eu conheço muitos casais que se separaram com longos anos, né? Eu me separei com quase 27, tenho uma amiga com 30, tenho parentes que se separaram com 40 e tantos anos de casado. E é um recomeçar, né? Porque, assim, mesmo que não seja uma relação das melhores, mas parece que você acostuma com o outro, com essa vivência. E quando você tem a necessidade de separar, ainda assim é doído, né? Não é fácil separar, é muito difícil, né? Porque às vezes você viveu uma fase ali que foi muito tumultuada. Eu vejo isso pela clínica. A separação, ela não começa no dia que você encerrou. Não, ela começa muito antes. No mínimo 2, 3 anos antes. No mínimo. Porque a mulher, ela insiste mais no casamento. Só que às vezes a mulher sai de casa, mas o homem queria e não teve coragem. Entende? Ou vice-versa. Porque não é fácil sair de casa. Tá cômodo ali. Eu tô ali na minha zona de conforto, que não tem nada de confortável. E assim, eu quero deixar claro que eu não tô pregando aqui a desunião da família. Não, cara, eu acho que casamento é sagrado, sim. Mas o casamento, ele tem que ser sagrado quando eu, esposa, consagro meu marido como sendo sagrado e meu marido me consagra como sendo sagrada também. É uma via de mão dupla. Né? Se não for assim, não vai funcionar. As pessoas egoístas demais, que só pensam em si, não cabe numa relação eu pensar só em mim. Eu preciso pensar no outro. Quando eu tenho um filho pequeno, eu tenho que me levantar, porque a esposa, principalmente o pós-puerpério, é muito difícil. Eu tenho que me levantar, porque a gente, do 7º mês em diante, a mulher não dorme. E quando o bebê nasce, a gente também não dorme. Então, o marido precisa pegar o bebê, dar uma mamadeira, ou colocar para a mãe amamentar. E vice-versa. Meu amor, você quer um chá, quer não sei o quê, ficar com o bebê. Isso é uma doação. Isso é um afeto. Isso é se inclinar para o outro. O marido está doente, né? Teve um problema. Ele bebeu, chegou de ressaca em casa. Tudo bem, pode acontecer. Desde que isso não seja... A gente pode beber, a gente não deve se embriagar. Então, tudo bem. Não custa nada a mulher ir lá preparar um chá. Mas tem mulher que fica com raiva, fecha a cara. Não custa nada. Desde que também não seja rotineiro. Entende? O marido adoeceu, a mulher cuidar dele. O homem, a esposa adoeceu, o marido ir lá, dar um banho se for preciso, pentear o cabelo se for preciso. Entende? Só que tem homem, mas também tem mulheres, viu? Que chega em casa e não tá nem aí.
né? Tem mulher que não faz uma comida para o marido, tem mulher que não quer fazer uma coisa. Tudo bem. Tem gente, eu conheço um casal que a esposa não cozinha, ela disse, nunca cozinhou, porque não gosta. Tudo bem por isso, não tem problema. Qual o problema que o homem faz as refeições? Não tem problema. Casa, né? Eu já conheci um casal também que a mulher trabalhava e ele não. E ele fazia as tarefas de casa. Também não tem problema. Se há um acordo entre os dois e eles acordam e se sentem bem nessa relação, não tem problema nenhum. É uma dinâmica familiar de cada um. Não pode ser diferente aos olhos da sociedade, mas se funciona para eles e eles estão felizes, por que não? Eu já tive paciente médica que é a provedora da casa, eu conheço uma médica que é a provedora da casa, tem uma parente que é médica que é a provedora da casa. Qual é o problema nisso? Nenhum. Porque para ela, isso não é um problema, né? Porque a gente também tem aquela visão machista de que o homem tem que ser o provedor. A mulher não briga pela liberdade. Então, assim, ela também não pode casar e não deve casar na intenção de ele é quem tem que pagar tudo. Não. Paga mais quem ganha mais, independente de ser homem ou mulher, né? Se eu ganho 10 vezes mais que meu marido, a minha obrigação é de arcar com uma despesa maior. Entende? Isso é uma questão ética e justa. Agora, se você tem um marido que é um encosto, então, né? Aí cabe a cada um ter. Ah, mas eu amo. Aí a pessoa chega e diz, eu sou louca pelo meu marido. Aí fala mal. Uma vez eu fiz uma técnica com uma amiga assim. Ela chegou falando. Eu olhei assim e você tem razão. Ele é isso. Tudo que ela disse eu repeti. Ela não gostou. Ela não gostou. Ela, mas Claudinha. Eu disse, você quem acabou de falar isso? Foi o que você me passou, né? Aí ela teve aquele impacto. Choque eu falei, de realidade. Vale a pena continuar nessa relação? É lógico que tem hora, quando a gente tá raiva, a gente fala o que quer e o que não quer. Mas quando a gente fala o que quer e o que não quer, a gente também pode escutar o que não quer. Eu vi uma coisa achei muito interessante, que a relação começa a desandar quando você começa a falar do seu companheiro ou companheira para as outras pessoas. Sim. Porque aí você, veja, porque não tem sentido eu falar de alguém que eu convivo para você e eu estar nessa relação. Pois é. Qual é o sentido? Né? Nenhum. Né? Ah, eu falo, fulano não presta, fulano isso. Sim, e por que você está com essa pessoa? O que te faz se segurar numa relação dessa, né? Ah, mas eu tenho um filho. A pessoa pode manter um filho só. Pode? É lógico que pode, né? E se a pessoa tem um filho e o marido morre? Você não vai ter que criar só? Do mesmo jeito? Então, assim, a gente não pode utilizar certas desculpas para se manter numa relação doentia. Toda mulher deveria ler a Lei Maria da Penha. Porque aí ela ia ter noção do que ela passa. E homens também, viu? Que eu já cuidei de homens que apanhava da esposa. E isso também não é bom. Não está correto. Não está correto. Nem para o homem sofrer uma relação abusiva e nem para a mulher. É interessante a questão da Lei Maria da Penha, porque ela foi um divisor de águas no comportamento do homem com relação à mulher em vários aspectos, né? Sim. Às vezes o homem, por ter tido uma formação, enfim, ele aprendeu que era assim, porque ele via o pai tratar a mãe assim, ou as irmãs assim, e ele acha que isso é normal na relação com a esposa, enfim. E aí, quando ele passa a ter conhecimento sobre, nossa, a maneira como eu falo, né, a maneira como eu me expresso, como eu julgo, é uma violência. Né? A maneira como você diminui o outro é uma violência. É obrigar o outro a manter uma relação com você naquele dia em que a pessoa não quer é uma violência. Então, assim, estupro. O cara diz, é estupro. Aí ele diz assim, não, como é com a minha mulher? Mas você não pode fazer isso. E aí ele se dá conta que, nossa, mas eu fiz a vida toda isso, eu achava que isso era normal, que era natural. Porque a gente vem de uma cultura, Aline, que em 1929 existia uma lei, que eu não lembro qual é, onde o homem podia lavar a honra com sangue. Imagina, né? Se ele foi traído, ele podia matar ou o homem que traiu a esposa ou até a própria mulher. Então, para você desmistificar tudo isso,
uma tarefa de formiguinha. É um processo lento, né? É muito lento. Da sociedade mesmo. É muito lento. E assim, tem homens que não se reconhecem como agressores porque eles viram isso dentro de casa e eles acham que é aquilo que você disse, que é normal. Né? Mas aí quando você começa a escutar, ou você tem o conhecimento, você vai buscar, você percebe, poxa, isso é uma agressão física, psicológica, emocional, financeira. Isso. Né? A mulher quando não trabalha, né? A esposa está dentro de casa, cara, o homem tem obrigação. Não trabalha vírgula, não trabalha, não é remunerada. Mas que trabalha pra caramba em casa. Dobrado. Mais do que se trabalhasse fora. Aí é um dever ético e moral do homem, não é imoral não, né? É moral do homem dar dinheiro para ela. E não esperar que ela venha pedir uma esmola para fazer uma unha, um cabelo, alguma coisa, comprar um absorvente. Entende? Porque são coisas muito simples que tem mulheres que não têm acesso. Isso é terrível. O quanto isso deve ser difícil para mulher. Isso independente de classe social, viu, Aline? Acredito. Independente, que eu já tive pessoas milionárias que eram desse jeito. Não era falta de dinheiro. O interessante na relação é sempre dizer ao outro o que não agrada, Isso. eu acredito. Porque assim, você não é obrigada a entender que aquilo que você falou, que aquilo que você fez me machucou. Às vezes você acha que não foi nada. Que bobagem. E eu falar pra você e dizer que não foi legal, não foi bacana, eu não gostei, rever esse conceito, essa maneira, às vezes abre no outro uma nova maneira de te tratar. Porque eu digo assim, você talvez é tratada ou vive esse tipo de relação porque você, de alguma maneira, permitiu. Isso. O outro só faz comigo aquilo que eu permito. Então, eu tenho que cortar isso logo no começo. Logo no começo. Sabe, Aline? Uma vez uma ex-cunhada chegou na casa dos filhos e eles estavam um lavando o banheiro, o outro cozinhando. Aí a pessoa cria os filhos do jeito que cria para depois ficar assim. Não, você que criou errado. Eu rebati na hora. Você que educou errado. Isso. Porque o homem, ele precisa aprender, lavar, passar. Por isso que eu queria que todo homem passasse no exército. Tem que aprender a lavar, passar, limpar, fazer de tudo. Isso não diminui o homem não, viu, gente? Engrandece. Engrandece. Então, assim, eu preciso entender a dinâmica do outro, entender a minha dinâmica para que a gente ali entre num consenso, para que a gente possa ter um relacionamento duradouro. Eu também não posso me vitimizar, que tem mulher que se vitimiza, né? Ai, coitada, eu sou a coitada, não, né? Você não é coitado, você tem a capacidade de fazer o que você quer. Não tá feliz, cara? Vai arrumar uma faxina, né? Faça algo por você. Vai, faça algo. Mas, às vezes, a relação abusiva ela é tão doentia que você permanece ali grudado. Também é difícil sair dessa relação. Então, assim, os casais hoje, esses casais, né, dessa era, eu sei que a gente já passou da era moderna, pós-moderna, eu não sei nem que era a gente está agora, né, porque eu perdi a aula de história dessa semana. Então, que vocês comecem a compreender que a gente, primeiro, para entrar numa relação, eu tenho que ser eu mesma. Isso. Né? Porque aí eu vou, me comporto, eu vendo, aí eu também posso estar vendendo gato por lebre. Eu vi uma vez assim, dizendo assim, você vai para o altar com alguém e você coloca todas as expectativas nesse alguém. Era tão bom que cada um fosse com sua bolsa. Sim. Sua bolsinha. E abrisse assim e dissesse, olha, eu sou assim, eu sou assado, eu tive essas experiências, eu ajo assim, né, Ana? Não é assim, né? Não é assim. Não dá pra gente... O outro não se mostra de verdade. E a gente precisa, eu tenho que me mostrar como eu sou. Meus defeitos, minhas qualidades. É difícil a gente encarar isso, né? Mas eu preciso mostrar quem eu sou. O outro precisa mostrar quem ele é. E eu preciso entender se, por exemplo, um homem, deixa eu ver, grosso, feito eu disse, né? Para mim o defeito pior é a grosseria mesmo. Mas totalmente ignorante. É isso, se eu já sei o que eu não quero, fica mais fácil de entender o que eu quero.
Verdade. Né? Verdade. Fica muito mais fácil. Porque você ali, você vai acabar mostrando para o outro, né? Eu já tive uma pessoa num relacionamento que durou 8 meses e ele é uma pessoa bruta, mas nunca foi comigo. Eu disse, isso eu não aceito. Porque aí você eu já disse logo de impôs cara. o limite. Aham. Presta atenção. Isso. Né? Eu Já disse logo. não gosto de ser tratada assim. Aham. Né? Então, assim, fica mais fácil. Às vezes o cara... A gente também, tem hora que a gente tem vontade de socar o outro. É sério, Aline. Contra a violência, 100%. Mas é a tira forma a de paciência, expressão. né? Tira Mas a tem hora que a gente tem vontade de torcer. A gente tem vontade de torcer pescoço de filho, quanto mais de um estranho que a gente coloca na nossa vida. Mas a gente precisa se controlar. E se não fosse as leis, minha Nossa Senhora, o mundo seria um absurdo, né? Porque tem hora que o outro, ele consegue Tira nos você tirar do sério. Né? Tira você do sério. Aí a gente precisa entender assim, não, mas espera aí, então eu preciso, se for o caso, me afasto um pouquinho, respiro, vou lá fora, bebo uma água. Cada um se conhece e sabe da sua capacidade. Não adianta brigar com a poeira levantada, porque se a gente está numa estrada de ferro, à nossa frente tem um carro, a gente não vai enxergar 10 metros na frente. Isso. A gente vai bater, vai chocar e pode provocar um acidente. Na relação é do mesmo jeito. É melhor sair de cena, né? Se você não Sim. dá conta e, assim, não ter que falar palavras que você vai se arrepender, Isso. que vai magoar profundamente o outro. É. Então, assim, peraí. Deixa eu respirar, eu sair. Depois que os anos se acalmarem, a gente vai sentar e vai conversar. É. E outra, Aline, eu não posso pegar aquilo que o outro me disse no momento de compartilhar e eu utilizar aquilo contra a pessoa. Igual o delegado. Tudo que você falar deverá e será usado contra você. Isso é crueldade. Isso é de uma... E a gente sabe que isso acontece muito. Acontece. A mulher faz mais isso. Por incrível que pareça. Não é que eu sou machista não, viu, gente? Nem feminista, porque nenhum dos dois é bom. Mas a gente tem que reconhecer também o nosso lugar, né? Aí, nesse ponto, a mulher, ela precisa aprender. Há 10 anos atrás, meu marido fez isso, eu vou e jogo. Ou você resolve, bota um ponto e vida que segue. Ou senão, fica difícil. Porque se você fica desenterrando todos os defuntos da relação, é melhor abrir um museu. Viver de passado, né? Porque isso magoa o outro, né? Magoa. O homem, ele é sensível. As pessoas acham que o homem não é sensível. Gente, o homem tem uma sensibilidade fora do comum. Só que o homem foi projetado para quê? Para não mostrar isso, né? O homem não demonstrar. O homem não pode ter sensibilidade, o homem não pode pegar o menino no colo. Isso tá caindo. Sim. Mas o homem foi projetado para isso. Você tem que ser o provedor. Você acha que quantos homens não dormem direito porque estão pensando no dinheiro da feira? Nos compromissos que tem com a família, né? Entende? Enquanto a mulher está pensando que cor vai pintar o cabelo, o homem está pensando quanto vai ter que gastar na feira. Então, são coisas assim que a gente precisa entender que o homem, ele também é muito sensível. Só que ele foi projetado para ser duro. E isso, por quê? Por causa do machismo também, né? O homem não pode ser sensível. Antigamente, meu Deus do céu, o homem não pode ser sensível porque é gay. Cara, o que é que tem a ver? Nada. Conheço homens que são extremamente sensíveis. Entende? E a gente precisa entender. Porque o que a gente precisa eliminar são os nossos preconceitos. Em todos os aspectos. Em todos. Né? Vou trazer aqui um ponto importante. Amanhã vai ter muitos casais homoafetivos comemorando o Dia dos Namorados. No caso hoje, né? Hoje. Dia dos Namorados hoje. Caramba, é verdade. É que eu tô meio... Amanhã já é 13. É verdade, amanhã já é quinta, menina. É porque eu fiquei em casa esses dias, aí eu perdi a noção do tempo. No caso então, hoje, assim, né? Hoje terão muitos homens, casais homoafetivos comemorando o Dia dos Namorados. Eles se amam. Aline, eles se amam.
Entende? Mas a gente cresceu como se isso fosse uma aberração da natureza. Aí eu sempre digo, amar não é pecado. Pecado é ódio, discriminação e preconceito. Entende? E a sociedade precisa cada vez mais entender e respeitar isso, né? Precisa. Respeitar. Aline, ninguém Porque você acorda. tem o direito de não gostar, não concordar, não achar Pode que é não certo. gostar. Tudo bem. Mas você tem que respeitar. o direito do outro. Porque assim, ninguém acorda, Aline, eu não vou sair daqui agora e dizer, eita, eu vou arrumar uma namorada. Não, porque não é algo meu. Pode ser que amanhã eu volte Você mude de aqui ideia. e eu chegue aqui, eita, Aline, agora essa aqui é a minha namorada. Só que nos meus quase 54 anos de vida, não foi algo que nunca eu Passou cogitei. pela cabeça. Entende? Então, assim, nós precisamos compreender que o Dia dos Namorados, ele está rodeado de afetos, né? E o que eu estou fazendo para, né, manter a minha afetividade? Como eu quero um parceiro para a minha vida? O que seria um ideal de parceiro? E o que seria também ideal eu fazer para o meu parceiro? Porque às vezes você cobra, mas você não faz nada na relação, né? Então, Pra melhorar. eu preciso melhorar a minha relação. Eu preciso me melhorar. A gente tem que ser melhor sempre do que ontem, né? Hoje eu sou melhor do que ontem, pior do que amanhã, porque o amanhã eu vou ser melhor ainda. Como seres humanos, né? As pessoas se denominam cristãos e elas não sabem o que é ser cristão, porque Cristo amou a igreja, que somos nós, de uma forma muito bonita. Né? Eu sou capaz de dizer que eu amo alguém quando eu também sou capaz de perdoá-lo, de cuidar dele ou dela. Sua inutilidade, né? Isso. Porque assim, eu vi um poema, e eu amo esse poema do Fábio de Mello, que fala exatamente sobre as inutilidades. Ele fala assim, amar o outro que te dá aquilo que você quer é muito fácil. Quando você pode fazer uma viagem, quando você tá junto, quando você tá feliz, quando você ganha presente, quando eu posso tirar algum proveito dessa relação. Isso. E quando não tá mais útil. Quando chega o momento da velhice ou de algum momento em que a pessoa fica doente, que depende de você, do seu cuidado, da sua atenção. E aí, será que o amor vai perpetuar? Pois é. Ele, nesse poema, eu acho muito engraçado que ele diz assim, olha, pega na cadeira, bota no sol, mas pelo amor de Deus, não se esquece de me tirar do sol. Isso. Né? Porque é isso. É você ter um amor de repente, o outro pode sofrer um acidente ou você ficar cadeirante, dependendo 100% do outro. Será que eu estou preparada para isso? Será que o meu amor ele vai superar essas dificuldades? É porque ninguém está dizendo que é fácil, tá, gente? Não é fácil. Mas com amor você supera. Com amor supera. Você supera. Com amor supera. A gente vê que tem mães que cuidam de crianças especiais, essa coisa toda, e é o amor quem faz elas cuidarem. Então, assim, o amor, eu acho muito linda, eu acho maravilhosa. 1 Coríntios 13, que é a leitura sobre o amor. Gente, se a gente ler aquela leitura, absorver aquilo, e a gente transcender aquilo, transbordar, não tem como uma relação dar errado, Aline. Porque se eu transbordo de amor de um lado, você transborda do outro, cara, a gente vai estar nadando. Tem uma amiga que ela namorava muito, namorava e não dava certo, ela acabava, ela disse, Aline, eu só vou casar um dia, no dia que eu encontrar alguém que diga a mim, eu vou estar nessa relação para fazer você feliz. E vice-versa. Porque ela disse, aí não tem erro. Se o outro entrar nessa relação e quiser casar comigo para me fazer feliz e eu quiser fazer ele feliz, a gente vai encontrar uma maneira. Isso. De um ajudar o outro, de um cuidar do outro. Isso. Né? Porque assim, um casal tem um filho. O filho pequeno, ele requer 100% de cuidado. Né? Só que quando o filho crescer, ele vai ganhar o mundo e vai embora. E eu vou ficar. E se meu filho ficar uma criança para o resto da vida? O que eu vou fazer? Então, essas são relações afetivas, né? Que a gente não está só, como é que se diz, falando do afeto externo, mas e o dentro de casa?
Outra coisa que é interessante a gente falar a respeito dessa questão dos filhos, que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com as nossas relações, ou com o outro, com o companheiro e com a companheira. Por quê? Muitas vezes, com a chegada dos filhos, esses casais se anulam, assim, a mulher esquece que tem marido. Ela coloca ele lá numa prateleira. O pobre do marido fica lá numa prateleira. É verdade. E só tem atenção pro filho. Eu só amo meu filho. Eu só gosto do meu filho. E esquece dessa relação de que são um casal, de que são companheiros, de trazer essa pessoa para essa... Porque assim, o vínculo mãe e filho, ele não dá pra gente mensurar essa relação. Não tem. Não tem. Por mais participativo que esse pai seja na criação dos filhos, nessa relação, a mãe, ela se sobrepõe de uma maneira extrema. Ela é. Né? Então, assim, se eu não trago essa pessoa, esse pai para a nossa relação, para compartilhar essa relação de mãe e filho, de pai, e eu não me importo com esse homem, eu tô colocando a mulher, mas vice-versa, né? Porque a mulher tá mais ligada aos filhos. Sim. Isso prejudica consideravelmente o relacionamento, né? Muito. Quando você fala assim, daqui a pouco o filho vai viver a vida dele, vai construir a história de vida dele, e a gente ficou, e aí? Se eu não me importei durante todo esse tempo com nós, como é que a gente vai ficar? Olha, quem chegou primeiro foram os maridos. A gente precisa entender isso. Eles precisam ter o papel de marido e o filho o papel de filho. Eu não posso misturar isso. Quando eu misturo, eu corro um risco muito sério de prejudicar uma das partes, ou ambas as partes. Então, assim, eu preciso, no comecinho, quando é bebê, eu tenho que ter 100% de dedicação ao bebê. Mas o casal precisa ter o tempo dele. A mulher precisa ter a compreensão de que em algum momento ela vai arrumar, vai deixar o bebê com alguém de confiança e vai sair com o marido. Eu sempre digo uma coisa, Aline, para as relações darem certo, né? Quando a mulher trabalha fora, ela tem que ter uma pessoa que dê um suporte para ela, pelo menos a cada 15 dias. Ela tem uma rede de apoio ali, né? Isso. Ela tem que ter alguém que ela possa confiar, que ela possa deixar os filhos para que ela também possa viver o casamento dela, né? E, em contrapartida, quando o homem colabora, fica mais fácil. Né? Porque se o homem não... Às vezes a mulher se dedica muito ao filho porque o homem não colabora com nada. E não é que ela está se dedicando ao filho, é que ela está fazendo a parte dela e a parte do dele. Pai. Isso. Entende? Bacana isso também. Ela está fazendo o que cabe a ela e o que cabe ao marido. Porque o filho é dos dois. Isso. Entende? Então, o homem, ele tem inteira responsabilidade. Não é que ele está fazendo um favor, não. Ele está fazendo a obrigação. De ser participativo. De dar um banho, dar uma comida, dar um lanche, fazer uma tarefa. Porque, Aline, chegou com a criança da escola de noite, né? Enquanto um está fazendo a tarefa, ou se for muito pequeno, está fazendo uma coisa, tomando conta do bebê, o outro está fazendo algo. Então, se terminam mais cedo, vai sobrar tempo para quem? Para o casal. E a história também de... Não, meu filho dorme no meio de nós dois, no mesmo quarto. Ah, é porque eu tenho pena de tirar. Ah, porque... Gente, isso é muito sério. Muito. Primeiro que, assim, a criança vai ter um contato ali cedo desnecessário. Sim. Né? Obviamente, se esse casal, em algum momento, estiver junto, enfim. E assim, como é que fica essa relação? Como é que namora? Como é que... Pois é, aí vai namorar no quarto da criança. Olha, isso acontece muito, às vezes quando uma criança adoece e sim, aquela mas é um momentinho, né? Mas tem mãe que acha que ele pode acontecer a qualquer momento, aí não larga. É importante. A criança pode dormir com o casal 1 ou 2 vezes na semana, não tem problema. Né? Mas todos que os é dias, aquela coisinha divertida, né? E que é uma delícia, né? É muito bom, é muito bom. Eu adoro dormir com o meu neto. Então, assim, só que o casal tem que ter a privacidade dele, né?
E é uma fase, você precisa tirar o filho da cama. Mas tem ou mulheres ou homens, que isso acontece nos dois contextos, que colocam a criança na cama porque eles querem se afastar ou do marido ou da mulher. Então a criança está ali no meio. É o divisor ali. É, justamente para fazer aquilo que eles não têm coragem de se afastarem. Que sério isso, né? É sério, é sério. E Aline, a gente precisa estar numa relação de doação. Porque a partir do momento que eu estou com o outro por N motivos e não seja por amor, porque eu gosto, porque eu quero, eu vou tirar a oportunidade do outro ser feliz e a minha oportunidade também de ser feliz. Já vi casamentos por interesse. No consultório a gente vê de tudo. Imagino. Né? Imagino. A gente vê de tudo. Então, cara, aí... ele pode me trair, mas desde que ele me dê um carro do ano, Pois é. ou uma joia cara. E nem pense que isso não acontece, porque acontece. Acontece. Entende? Tem mulheres aí que ganham presentes caros, mas tem gente também muito rico que não dá nada. Sabe? É muito relativo. Mas eu tenho que me perguntar, essa pessoa ela é assim, o pior defeito dela é esse. Eu vou amá-lo mesmo assim? Se sim, né? Eu tenho uma chance muito grande de viver até que a morte os separe. No entanto, Aline, hoje pode ser que sim, mas daqui a 20 anos pode ser que não mais. E tudo bem também por isso. Eu acredito assim, não dá pra viver uma relação de faz de conta. Não. Eu tô feliz. Uma relação de rede social. É. Ai, meu amor. Não sei o quê. E fora disso, tá tudo desmoronando. Tá tudo desequilibrado. Tá tudo bagunçado. Não dá. Não dá. Um dia ou você tá, ou você não tá. Ou você tá bem, ou você não tá bem. Não é? E infelizmente, Aline, isso acontece muito de maridos que agridem as esposas, que humilham, que fazem isso, aquilo, outro. E elas estão ali. Algumas se submetem porque acham que tem que passar por isso. Como já vi casos também, que cada caso é um caso e tem de todo jeito. De homens que traíram a mulher, aí a mulher faz o que quer com ele, porque ele já traiu várias vezes e ela perdoou. Então, aí ela faz dele gato e sapato. De mulheres também que traíram o marido, o namorado, aí se permite também, porque diz, ele me perdoou. Não é isso, né? Se você falhou em algum momento, cara, tudo bem. Né? Vida que segue. Mas você não pode se martirizar, né? Vai ser um mártir. Pra quê? Né? Eu errei, todo mundo erra, Aline. Nós somos seres humanos. E traição não é só uma traição de corpo, não. Existem vários tipos de traição. Financeira. Sim. Sei lá, alguma mentira. Tem muita coisa que pode estar relacionada a trair, né? Não necessariamente uma outra pessoa. Uma outra pessoa. Eu estou traindo o meu próximo quando eu não estou traindo, eu não estou cuidando dele direitinho também. Né? Eu estou traindo os bons princípios, os valores da vida. Então, eu preciso entender que na relação eu preciso ter respeito. Eu costumo dizer, Aline, que a relação ela pode até viver sem amor, mas sem respeito ela não vive. Concordo. Né? Porque a gente diz assim, não amo, pode não amar da forma que gostaria de amar entre homem e mulher, mas às vezes existe um amor fraternal. Agora, quando o respeito acaba, na minha opinião, é quando qualquer relação vai acabar. Quando a gente olha muitos anos atrás e as pessoas dizem assim, mas antigamente não acontecia isso. Antigamente as pessoas não separavam tão facilmente. Você acha que a gente está vivendo relações mais dissolúveis ou antigamente as mulheres não tinham essa capacidade de decidir sobre essas relações? Elas eram incentivadas a se manter no casamento por conta da sociedade. Como é que você vê isso hoje em dia? Olha, antigamente as mulheres viviam mais porque elas eram obrigadas a viver mais. Primeiro, existia ali uma vida financeira que... Muito dependente. A dependente financeira. A mulher não tinha como ir viver só. Isso é um fato, né? A mulher, ela não tinha um poder
aquisitivo, Isso. de poder escolher de sair daquela relação. Existe a cultura religiosa também, que a maioria das religiões pregam. Você tem que viver. Uma vez eu atendi uma pessoa que o pai dele era pastor, metia o cacete nos filhos, na esposa e tudo, e não podia separar. É um absurdo isso. Porque Um absurdo, né? Então, assim, lamentavelmente, isso é uma forma de manipular os fiéis. Dizer, não, porque isso é pecado, porque vai para o inferno. Primeiro, né? Eu acho que inferno é um estado de espírito. Uhum. Eu jamais mandaria um filho meu para o inferno, quanto mais qualquer outra pessoa. Imagina por que Deus vai fazer isso, né? Então, assim, é uma questão de que a mulher, ela realmente não tinha condições, né, estruturais, emocionais de sair daquela relação. Ela era julgada, a divorciada. Eu sei porque a minha mãe era separada. Em 1980 e pouquinho, eu tinha 12, 13 anos, as pessoas olhavam com outro olhar para minha mãe porque era separada. Uhum. Não é que a relação hoje está mais líquida, entende? Mas ela não está enrijecida nos preconceitos da sociedade e religiosos. Ela não está mais enrijecida no setor de que você tem que ficar aqui, ó, você está em cima do prego, em cima do vidro, você tem que ficar até, né? Gente, não é isso que Deus quer da vida da gente. Com né? toda certeza. E assim, hoje a gente tem vários tipos de relações abertas, Sim. que só tu vive a tua vida, eu vivo a minha vida, Aham. a gente é feliz juntos e tá tudo certo, Isso. desde que os dois acordem, ok, Isso. beleza, bacana. Casais que moram cada um na sua casa, Aham. são casados e... Casamento eu vivo, perfeito. né? A gente só se encontra pra amar. Ninguém briga, ninguém lava a roupa do outro, ninguém Aham. se responde. E tá tudo certo. Sim. Eu acho que o nosso intuito aqui é falar sobre as várias relações e maneiras de relações, mas acima de tudo, uma relação de respeito, Sim. de amor, de reciprocidade e, acima de tudo, de estar feliz. Sim. Né? Se isso me faz feliz, Aham. se eu tô bem vivendo esse tipo de relação, bacana. Isso. Agora não vá viver de conto de fada, de faz de conta que eu tô bem. Aham. Não, porque isso frustra, isso é doído, Aham. isso mexe com as emoções, né? Mexe e adoece. E adoece. Nossa, Aline, como adoece. Eu já tive a oportunidade de ver casais que estavam numa relação que já não era mais um casamento. E terminaram e cada um foi viver sua vida e estão muito bem. Que às vezes é feito, eu disse assim, é muito difícil você tomar a decisão de sair do casamento. Né? E sempre um joga para o outro essa responsabilidade. Né? Mas você precisa sair e respeita ao próximo. E né? assim mesmo, né? E é assim mesmo. Porque eu respeito o outro. O que eu digo dela, gente? Que eu sou apaixonada por ela, ela sabe. E é sempre um prazer incrível quando a gente está junto, conversando. É um diálogo tão gostoso, né? Tão respeitoso. Sim. Obrigada por compartilhar essas suas experiências. E a gente falar tão abertamente, né? Do quanto a gente deve se cuidar na relação. Sim. Eu sempre digo, não é... na frente de um grande homem... Tem uma grande mulher. Não, tá ao lado, Isso. tá junto, é parceiro e vice-versa. Então, vamos construir relações mais saudáveis. Sim. Vamos dizer que não tô bem, não tá bacana, não tô satisfeita, não foi legal o que você fez. Para o outro entender, né? Até que ponto ele pode ir, até que ponto isso vai ser saudável, vai fazer bem para essa relação. Então, eu acho que a gente deixou claro isso hoje, né? Eu acho que sim, Aline, porque assim, quando existe também, quando você falou, né, por trás de um grande homem tem uma grande mulher, não, é para ser do lado. Às vezes o casal tem uma concorrência entre si. Quando a mulher tem um certo destaque, às vezes o homem enxerga ela como uma concorrente, não pode. O casal é para dar a mão e crescerem juntos. E caminhar junto, construir para frente, progredirem juntos, né? Então, a partir do momento que você se propõe a isso, a relação ela vai ficar sempre muito mais saudável, né? Que você esteja vivenciando nesse momento aí, ou sozinha, ou acompanhada, o seu melhor dia dos namorados. Pois é, para todos um feliz dia do namorado. Se tiver quem beijar, beije. Se não tiver, não beije. Mas assim, faça feito eu, compre uma pizza, toma um vinho, porque o importante é a gente estar bem consigo mesmo, né? E seja feliz do jeito que você tiver. Mas primeiro se ame, porque quando você se ama, você cuida de si, você vai conseguir cuidar do outro.
Pois é, eu vou comemorar com meu namorado. Porque o marido nunca deixa de ser namorado, né? E eu espero que você comemore junto também, tá bom? Fiquem com Deus. Paz e bem pra você. Até a próxima semana, quarta-feira, a gente se encontra aqui no Alinhados. Amém. Até lá. Até lá.